ali. É de graça, você pode pedir vários. Você pode pedir de graça. Que é o avareza. O humano adora um desconto e um de graça. Adora. Isso é o óbvio que todo mundo já sabe, né? Essa ganância aí funciona sempre. Quando você segue qualquer cara desse de mercado financeiro, que você quer aprender a ganhar mais dinheiro usando fundos imobiliários, ou renda... Enfim, esses caras tipo Thiago Nigro, Natália Arcuri, Thiago Reis. A gente segue por quê? A gente segue por causa de ganância e preguiça. Porque a gente quer ganhar dinheiro rápido, sem trabalho. Então, exatamente. Tudo que bomba... Muita gente do digital faz grana jogando esse jogo, com essa promessa. Você vai ficar milionário rápido, você vai... Com pouco esforço, rápido, sem muita dor de cabeça, investindo pouco ou nada. Exato. Sem aparecer, geralmente é sempre... Sem dar cara. Por que o sem dar cara? Não fere a vaidade, não fere a segurança. Então, se você dá cara, você vai ferir sua segurança e seu pertencimento com a galera vai te criticar. Tipo, blogueirinho agora, tu se acha, né? Porque o cara no começo ele não quer aparecer. Quando ele não tem resultado. Mas quando ele tem resultado pra caramba, ele quer aparecer demais. Então, tipo assim, no começo ninguém quer aparecer, obviamente. Não tem resultado? Meu começo foi assim, tem 3 anos e meio, eu tinha 400 seguidores. E eu decidi começar, mas eu não amava. Apesar de já ter feito 2 anos de curso de ator e já ter sido ator mirim na Globo, outras das minhas histórias doidas. No início eu estava apaixonado pela ideia. Inclusive eu cheguei, sei lá, 10, 20 mil seguidores. Assim, falei, caraca, que maneiro meu sonho. Hoje, sei lá, tenho 380 mil seguidores e eu tô um pouco cansado, confesso. Há muitos anos fazendo stories todo dia, post e tal. E eu não faço isso para viver. Eu já sou milionário desde os 28 anos. Eu tenho 50. Então, milionáriozinho aos 28, milionáriozão aos 34, quando eu vendi minha empresa. Então eu não tô aqui, claro, eu tô aqui pela grana também. Toda empresa que faz bem feito tem que ganhar dinheiro, acabar com essa crença de ficar doando coisa para as pessoas à toa. Mas como eu tô pelo prazer de impactar o Brasil, pelo prazer de ter histórias de produtos e pessoas de sucesso que mudam de vida, me enche um pouco o saco às vezes ficar dando muita cara, confesso. Mas é muito bom, ganho R$ 1.500 de roupa da reserva todo mês, ganho comida de graça toda hora, pizza, assim, eu não pago hotel, assim, raro eu pagar passagem aérea. Assim, tem um lado muito positivo de ser influência que, assim, não posso jogar fora. Bônus e ônus, né? Como tudo na vida. Exatamente. Cara, teve uma coisa que você falou, acho que das coisas que você... Já acompanha o tempo, mas das coisas que você falou, teve uma que eu carrego até hoje, foi desbloquear o próximo eu. Quando você falou essa parada, eu falei, cara, que foda isso que ele falou. É isso. Porque, tipo, você tem que ganhar dinheiro o mais rápido possível para você ver a sua próxima versão. Exato. Coisas que você gostaria de fazer ou ser, que você ainda não teve tempo, não teve dinheiro, não teve como fazer ainda. Cara, aquilo ali, foi rápido que você falou aquilo ali. Não sei se foi numa live, alguma coisa que você falou. E eu fiquei pensando naquilo, cara, eu fiquei muito, sabe, bateu uma reflexão em coisas que eu queria fazer, lugares que eu queria visitar, ser uma pessoa diferente de forma geral, porque às vezes a gente tenta ser um pouco mais maleável com alguma coisa, porque a gente precisa de pessoas, então, sabe, tenta levar a coisa no banho-maria, porque eu não posso ser assim, porque senão eu vou desagradar fulano e eu preciso dele, aquela coisa, sabe? Juntou um monte de coisa quando você falou isso. Eu fiquei, cara, é isso, mano. Eu pensei muito nisso, sabe? Tipo assim, eu preciso resolver logo isso para eu viver coisas, experiências, desbloquear coisas que eu nem sabia que gostava, ou coisas que eu gosto muito e me privo, ou experiências diferentes de forma geral. Então, acho legal, queria que tu falasse isso assim um pouco mais a fundo. Nessa pesquisa, que eu fui pesquisar história natural, Charles Darwin, religião, história pra caramba, que história natural é aquela coisa dos hominídeos, né, os ancestrais, antes dos Homo sapiens sapiens e tudo mais, o que eu percebi? Que todos os bichos são bichos, exceto o ser humano. Então a pomba, eu gosto de contar essa história no curso, a pomba ela acorda a hora que ela quer, ela caga na sua cabeça, voa, transa à vontade com qualquer pombinha que tiver ali na disponibilidade, come comida de graça, né, que o humano adora alimentar uma pomba, né, milho e pedaço de pão, não paga imposto, não se estressa, não faz Enem, não chora, não sente ciúmes. Ela veio para ser de um jeito segundo o DNA dela e ela é desse jeito. Assim como os hominídeos mais antigos, né? Os Neandertais já eram sociais um pouco, mas antes dos Neandertais, a galera era meio ogra, meio bicho, roubava, matava, estuprava. Era uma sociedade até inviável, eram os nômades. Os nômades já se organizavam um pouco, mas assim, o homem era meio bicho até aí. Aí, em 9500 antes de Cristo, faz muito tempo, descobriu lá como usar agricultura e pecuária, e eles puderam passar a ser sedentários, né, morar no mesmo lugar e tal.
E aí a sociedade teve que se organizar muito forte naquela época. Você não podia morar naquele lugar 7 anos, ficar matando, estuprando, roubando, né? Tinha que ter um mínimo de propriedade privada, respeito às filhas das pessoas e à esposa. E aí começaram a surgir as ferramentas de controle sociais, né, que hoje o Freud chama de superego, como eu já falei no início do nosso papo, que é essa coisa de você, humano, não é bicho, não pode isso, não pode gula, não pode fuder no primeiro encontro, não pode roubar, não pode matar. São coisas, inclusive, positivas, tá? Os 10 mandamentos, eles são modernos até hoje. Ninguém quer roubar, a priori, porque também não quer ser roubado. É uma coisa que vai e volta. Ninguém quer matar porque não quer morrer. Ninguém quer desejar a mulher do próximo, apesar de fazerem muito isso, porque também não quero que deseje a sua. Então tinha lá uma coisa... então essas ferramentas todas de controlar o humano transformou o humano contemporâneo, esse que está nos assistindo agora, em máquinas de fingir ser algo que eles não são. Porque nós somos bicho. Nós somos, se não 100%, 99% bicho. O resto a gente não faz porque não pode, porque vai ser criticado, porque não vai ser amado, porque vai ser abandonado pela família. Enfim, por vários contextos de ética, moral e bons costumes que foram necessários também para a gente estar aqui hoje, com eletrônicos, com num podcast. A sociedade também deu certo por conta dessa ordem, mas as estruturas que criaram essas ordens, originalmente as religiões e mais tarde religiões e governos, gostaram do jogo de controlar as multidões. E aí começaram a ganhar mais dinheiro, começaram a roubar mais, começaram a ficar poderoso, começaram a transar mais. E aí de repente falaram, bom, vamos deixar o povo bem controladão de uma forma geral, e fizeram por conta deles. Tá? A igreja fez isso por ela e os governos fizeram isso por eles. Tá? Não tem nenhum amor ao humano verdadeiro, até porque eles são regidos pela biologia também, no fundo, no fundo. Então o que acontece é que nós humanos nascemos hoje em pleno século XXI e somos programados a viver a nossa vida totalmente diferente do que a gente veio geneticamente e se afastando cada vez mais, se isolando cada vez mais e vendo uma vida meio que artificial. E a gente acha que tem que ganhar o jogo da vida, que ninguém explica pra gente como é que funciona, qual é a meta. Parece que o dinheiro seria uma meta mais clara. E a gente joga com esse pino, todo mal programado, todo cheio de... Hoje eu já não sei se é só o dinheiro, sabe? Não é só... De forma nenhuma. Por muito tempo eu achei que era. Não, pra biologia, não tem nenhum conceito de dinheiro, né? Pra biologia, o sucesso é você transar o maior número de vezes. E se manter vivo enquanto isso. É isso que os seus genes te programam. Eu não tô falando pra virar uma grande suruba, mas o fato é... Essa é a origem de objetivo de uma espécie. Procriar, trocar gameta, cruzar, fazer crossing over de cromossomo. Então a gente está muito distante, a gente criou objetivos artificiais como o dinheiro. Que o dinheiro viabiliza o quê? Você talvez tenha uma vida mais natural, ter uma casinha na praia, pescar, curtir com os amigos, quer ser mais bicho, né? Quer ser menos o que foi obrigado a ser. Então as pessoas têm que entender hoje, não é para entender daqui a 2 anos ou 4 anos, especialmente com chat GPT, galera, não dá mais para esperar 3 anos para vir pro dígito ou entender como hackear o jogo. É agora, porque senão você vai cair na grande massa de desempregados, grande caos social que vai acontecer por causa da inteligência artificial. Então a minha sugestão em resumo esta versão que você foi programado para jogar é uma versão que não foi otimizada para o seu sucesso, para a sua vitória. Você tem muito medo de mudar ela porque colocaram umas chaves perigosas. Se tu mudar isso aí, tu vai pro inferno. Se tu mudar isso aí, tu não vai ser amado. Deus vai, sei lá, do que de você. Aí nada vai dar certo. É tudo mentira. É tudo uma mentira deslavada mesmo, que é para não te otimizar. E aí como mudar? É rápido. Faço Sex Canvas Academy. Ou, pelo menos, segue meu conteúdo gratuito, porque eu te provo matematicamente que mentiram pra você. E a melhor prova é, você não vai... A impressão quando eu te acompanho é isso. Mentiram pra mim o tempo todo. Mentiram pra todos os brasileiros. Todos. Sem exceção. Acho que foi desde a primeira vez que eu vi o teu primeiro criativo lá e passei a te seguir através de um anúncio lá que eu vi. E falei, cara, esse cara, tudo... Parece assim, é muito conflitante no começo quando assusta, escuta, né? Assusta. Fica, porra, esse cara tá falando uma puta merda do caralho. Vai pro inferno. Aí depois tu fica, porra... Pior que tem fundamento que ele tá falando, né? Sim. Tem fundamento. Então, isso me tocou muito. Eu queria que tu falasse, assim, um pouco da onde você veio e como foi essa tua transição pro digital, assim. Cara, vim de São Conrado, brincadeira. Cara, hoje você mora em São Conrado. Hoje eu moro numa casa na montanha, lá no Joá. A vista Isso era um dos meus sonhos de prazer e de vaidade, de luxúria e de ganância que eu tinha na vida. Ali é o par. O ápice a casa é tão boa que tem um problema. Eu não saio muito dela. Então lá tem tudo: piscina, sauna, cinema, estúdio, podcast, academia. Tem um podcast na minha casa também. O meu estúdio de gravação é lá.
tô criando uma academia ainda maior lá dentro. Então, cara, tem uma piscina com sol, céu. E aí, cara, eu às vezes fico em casa sairia pra nada 25 dias já fiquei em casa direto, assim. Sou não, nesse nível bem tranquilo. de doideira. Mas assim, cara, eu vim basicamente de uma família de classe média baixa, então tinha comida. Rio não, né? No Rio, morava né? em Copacabana, na Sá Ferreira, em frente ao morro que tem lá, que é o Morro Cantagalo, eu acho que esse é o nome agora. É o morro que tem na Sá Ferreira, atrás de Morava de Fundo. Eu acho que é Cantagalo mesmo. Minha janela do quarto era, tipo, o morro todo. Eu soltava pipa na minha janela com a galera do morro, que tem aquela rua São Romão. Então, assim, tipo, meu pai tinha sido operário, tipo Lula, assim, ele era operário da Cosipa, Companhia Siderúrgica, era um cara que ganhava o salário dele, aí veio pro Rio, casou com a minha mãe, então a gente tinha uma grana mais ou menos limitada. Então desde cedo eu queria ganhar meu próprio dinheiro, aí eu já vendi sanduba natural na praia bem novo, tipo 12 anos, 13 anos eu ia pra praia vender sanduba natural, porque eu queria minha grana também, não é tipo, ei, estou faminto. Criei um paraquedas feito de saco de lixo, eu mesmo bolei em casa com as cordinhas, jogava pra cima, ele vinha, vendi pra caramba no colégio. Aí fiz a primeira videolocadora de videogame do Rio, talvez do Brasil, foi de Atari. Eu fiz com uns amigos do colégio, eu pegava as fitas deles, tipo Airbnb, eu não tinha nenhuma fita, né? Pegava as fitas que eles enjoavam e reemprestava pra eles mesmos, cobrando uma mensalidade. Então eu sempre fui meio... assim, moleque do marketing, moleque do produto, moleque da inovação. Tanto que aos 7 anos eu mandei uma carta pra Nestlé, eu tava te contando isso, sugerindo uma ideia de marketing que eu não cheguei a te falar, né? Eles têm o chocolate Galac, tinha uma série chamada Battlestar Galactica. Aí eu vi Galactica, eu falei, pô, por que eles não fazem uma série de uns bichinhos tomando um copo de leite na embalagem do Galac na época? Colocava os bichinhos meio com, sei lá, astronauta, uma coisa meio espacial. Fazia um co-branding lá com a marca. E, pô, mandei pra eles, tipo, 4 meses depois, chegou um cara de terno e gravata na minha casa me entregando uma caixa com 50 Galax. Era assim que as empresas cuidavam dos seus fãs antigamente. E sempre foi assim, comecei a programar com 7 anos e tudo muito porque era uma criança muito problemática, mesmo, tipo, autismo... hoje é totalmente suave, meu autismo é só ligado a som, barulho. Na época era um autismo mais severo, uma criança mais difícil, me quebrava, me machucava muito. E meus pais falavam, cara, a gente... Não falaram isso, mas era tipo, a gente não vai te amar se você continuar sendo esse estorvo na nossa vida. Então, desde cedo eu liguei uma chave falando que era o ferimento de amor da criança interior. Falando, caraca, ferimento de amor e pertencimento, porque a família é pertencimento. Eu falei, cara, eu preciso provar meu valor. Então, acho que essa chave que foi instalada lá atrás por motivos de neurose, né, de medo, de ferimento de segurança, amor e pertencimento, que são os medos da morte. Por trás do Sexy Canvas está a tanatofobia, o medo da morte, que é o principal medo do humano, né? Ou junto com o medo de palco, né? E aí eu comecei a ficar esse cara desde cedo muito inovador. E aí trabalhei muito cedo numa multinacional que era o Google da época, que era IBM, virei gerente rapidão, aí resolvi empreender, fui hacker, criei uma empresa de segurança da informação, já era developer desde os 7 anos, programava Basic e Assembly, que são linguagens que nem tem mais. Assembly ainda tem, mas é raro usar. Desde os 7 anos e dediquei boa parte da minha juventude e adolescência para virar um estudioso da porra toda e um hacker e um nerdzão. Aí vendi mais tarde essa empresa por uns, sei lá, entre 26... A empresa virou sua depois? Qual empresa? Não, aquela que eu trabalhei eu saí, aí fui empreender. Aí criei uma empresa depois de segurança da informação, que eu era hacker, e aí eu vendi essa empresa, sei lá, em 2008 por uns perto de 30 milhões de reais. E aí foi quando eu pus o boi na sombra, falei, zerei o game, né? O game do Selfie 1 na época, né? Aquele game pra agradar todo mundo, ó, pai e mãe, viu? Sim. Eu não era maluco, dei certo. Dá mais 30 milhões naquela época, era mais dinheiro. Não, valor presente, era menos naquela época, sim. Eu jogo valor presente pra galera entender, porque é o hoje. E aí, e mesmo assim era mó grana, não tinha essa coisa de startups de 100 milhões na época. Então, pô, fazer um exit de uma empresa de serviços é muito difícil, fazer um full exit recebendo o dinheiro todo na conta e não como... cash-in, né? De colocar na empresa para a empresa bombar. E sim, você colocar... o grande game da startup é esse, né? Criar e para vender, né? É para vender, sim. Eu não pensava nisso, mas começaram a me namorar, a empresa era muito maneira. E aí foi quando eu entrei em depressão. Olha que doideira, né? Zerei o game. Porra, milionário, já tinha comprado a mansão que eu moro. Pô, várias festas, assim, aquela coisa bem de novo rico mesmo, curtindo a vida. Eu já era milionáriozinho por ser empresário, mas aí fiquei dezenas de milhões. Em depressão. E nessa depressão teve muita chave da criação do Sexy Canvas, porque eu falei, cara, por que eu zerei o game, né? Não zerei, né? Mas pô, dezenas de milhões já é uma zeradinha, vamos dizer assim, boa. Por que eu fiquei deprimido, né? Porque eu percebi que não só eu, como todos os brasileiros e quase todo mundo aqui,
está jogando o sonho dos outros. Está jogando o game dos outros. Que é o game da aprovação, que é o game do pertencer, do fazer o que é obrigatório, Enem, faculdade, ou sei lá o que a pessoa segue. E esse não é o game das pessoas. E pior, as pessoas nem sabem qual é o game delas, porque elas foram tão doutrinadas e artificialmente criadas e formatadas de um jeito que elas nem chegam a saber o que elas teriam sido se não fossem totalmente zeradas do seu amor próprio e do seu desejo real, sacou? Então eu vi, cara, essa sociedade está fodida, está antiga, e muito antiga. Será que a gente não corre risco de se perder? Tipo assim, por exemplo, zerei a parada. O que eu faço agora, sabe? Às vezes eu me pergunto, eu tenho sim essa vontade de criar novos hábitos, ser uma pessoa diferente. Por isso até você fala da gente conseguir resolver essa parte o mais rápido possível. Mas eu tenho uma curiosidade depois, sabe? Pode ser muito bom eu aproveitar super, mas ao mesmo tempo eu posso ficar um pouco perdido, né? Porque é tanto tempo maquinado. Foi o que aconteceu comigo. Mas eu não acho que eu sou o melhor exemplo, porque eu já era um cara muito diferente, muito excêntrico, muito isolado, meio hacker mesmo, muitos anos. Eu também pegava onda, viajei, fiz ecoturismo, curti uns outros colégios, pelo menos não ficou zerado esse lado. Mas a maior parte do tempo eu era um cara já meio antissocial, eu tenho uma bateria social meio baixa, os humanos me irritam um pouco, me cansam um pouco, sério. Eu começo a conversar, já 10 minutos, se a pessoa não me trouxe algo novo, não me alimentou a curiosidade da minha criança interior, eu já saio fora. Então, quando zerei o game, eu não estava muito preparado, porque eu fiquei a vida toda querendo zerar o game, então eu não aproveitei a viagem. Então, acho que uma forma das pessoas darem certo, que eu sugiro muito para os meus alunos, você diz? curtir o processo. Existe o Selfie 2 e o Selfie 3. Selfie 1 é esse cagadão que eu falei todo artificialmente perdedor. O Selfie 2 é esse que viu que mentiram pra ele e começa a jogar o jogo de ganhar dinheiro, sim. Por quê? Pra ser o cara da Ferrari necessariamente? Não. Pode até ser o cara da Ferrari também. Eu posso comprar N Ferraris, mas eu não compro Ferrari porque não é a minha. E tá tudo certo. E o que é o Selfie 2? Quando você zera o Selfie 2, que é o game da vida da grana, você faz isso e você vai pro Selfie 3, que é o último, que ele é reciclável, né? O Selfie 3 você tá livre, tem tempo e dinheiro, você vai fazer kitesurf, você vai estudar latim, você vai estudar filósofo, vai criar uma teoria. Essa é a minha curiosidade. Aí o que eu falo, muitos alunos, como eu, não tinha o flow da jornada do selfie na época, eu criei mais ou menos tem 1 ano e meio, isso é recente, eu achava que no Selfie 2 era só Selfie 2 a vida toda, acorda cedo, escova o dente, malha, só para se manter saudável, dinheiro, cresce a empresa, contrata gente, quebra, fudeu e tal. Quando eu sugiro meus amigos hoje procurarem um Selfie 2, uma jornada do Selfie 2, com notas de Selfie 3. Se você puder ganhar dinheiro onde você ama, ótimo, mas não tenta ganhar dinheiro com coisas que você ama que não dão dinheiro, perde 8 anos da sua vida com isso. Tipo, não vai ficar rico dando aula de bateria, não vai. Entendeu? Mas de repente você pode virar um influencer de bateria que bomba YouTube e tal. Opa, aí você juntou o Selfie 3 com o Selfie 2. Então a gente sugere isso muito porque acontece. A gente tem alunos que ficam um pouquinho... Especialmente do Selfie 1 para o Selfie 2, nessas primeiras 11 aulas, a gente já teve 12 alunos que foram internados em instituições psiquiátricas e alguns passaram mais de um dia dormindo lá depois da metralhação no cerebelo que eu faço no início do curso, porque muita gente embasou a vida em ajudar o próximo só e se esquecer. E tudo bem, galera, ajudem o próximo, não deixem de ajudar o próximo, doem sangue, doem dinheiro, façam isso, mas de preferência façam isso quando vocês já estiverem repletos, para vocês poderem realmente esbanjar, e aí sim faz. Não faz. Aqui no Brasil tem esse amor por ser fudido, pobre, sofrer, parece que o brasileiro tem um sofrimento cardio no bolso. Cara, e isso é muito fato, porque a gente fica um pouco perdidão nesse negócio de ajudar. E a gente não olha pra si, não olha pra dentro, não, sabe? Eu me pego fazendo muito isso, sabe? Naquele vício de ajudar o outro, vício de ajudar. Isso é família, isso é amigo. Claro que é bom ajudar, mas... Ajudar é bom. Mas... até onde você tá ajudando que isso não tá te fudendo de alguma forma. E até onde você tá ajudando de coração bom mesmo, ou você tá ajudando também por vaidade e pertencimento. Poxa, o Luan, mó legal, né? Você viu que ele ajudou o Davi, que é o sobrinho dele, a fazer inglês? Aí tem o lado de ajudar o Davi fofamente e Jesus fica feliz.
E tem também o Luan, pô, ele tá bem, pô, ele ajudou o Davi, poxa. Aí vem aquela priminha mais assanhada, pô, ele é gato, né? Aí já começa, tô brincando, tem esse negócio com prima, não pode não, só a partir do terceiro grau. Luxúria e diversão. Mas o fato é, não é nem só a questão de doar e ajudar, é a questão da fala, do jeito. O brasileiro tem muito essa coisa. Cara, eu criei uma teoria foda que tá mudando a vida de milhares de pessoas e vai mudar o Brasil dentro em breve, ponto. Normalmente é um brasileiro que fala, e é uma teoria que tem capacidade de ganhar o Prêmio Nobel de Economia, também não tão em breve, em 1 ano, 2, mas tem um potencial científico de ganhar o Prêmio Nobel. Brasileiro falando assim, não tem. Entendeu? Até porque já venham falando, ai, metido, que babaca, Porra, não tá sei o se quê, achando, tá se né? achando. Normalmente o brasileiro fala uma frase um pouquinho mais foda, não, pô, a gente roda tráfego, só que a gente roda o tráfego com inteligência, porque a gente faz um sex spy, que é a espionagem do sexy canvas, do mercado do cliente antes de rodar o tráfego. Mas assim, a gente tá aí, estamos no começo, estamos na luta. Eu nem tô falando que sou melhor que ninguém. Tem sempre uma frase neutralizante. Pô, mas o que você falou é pra Deus interessante. ouvir. É uma tristeza aí. Cara, isso que você falou é interessante, que parece que o consciente do cliente até acha legal isso, do teu cliente. Ele vai até achar legal, cara, você falar com esse termo técnico e tudo mais. Mas o que aguça ele é o subconsciente. Então, quando você fala que você é foda, que você dá resultado pra caralho, faz uma promessa pica pra ele, ele fica... Não, eu já rodei tanto, mais de 2 milhões em tráfego para várias empresas. Aí o cara... A gente conversa muito sobre isso. De como a gente... E isso eu tenho mudado muito no meu negócio, sobre promessa. Claro, tem aquela linha tênue de mentira com ter realmente um resultado significativo para você expor aquilo. E a gente fica... Às vezes a gente tem resultado, pô. No meu caso, por exemplo, quantas vezes eu poderia fechar uma venda ali muito grande, mas eu não fui tão enfático nos resultados. E às vezes o cara do lado que tem muito menos conhecimento e resultado, vai lá e leva a venda. Aí eu fico por muito tempo eu grilei. Eu falei, não, quer saber, meu irmão? A gente tava falando esses dias de algumas vendas que eu fechei nos últimos tempos. Por exemplo, meu produto principal, que é um curso, dificilmente eu vendia o pacote mais caro. Hoje em dia eu só vendo mais caro e eu criei um mais caro ainda e eu nem falo dos outros. E tento jogar a autoridade cada vez mais no alto, o resultado mais no alto. Pô, não é possível. Até o cobrar caro pro brasileiro é assustador. O brasileiro acha que vender em algum lugar é um pecado. Sim. Porque vender é um pouco com um lucro muito bom, já começa a ir para a escala do zero à ganância. Uhum. Né? Pô, você tá vendendo com lucro de 5, não pode ser um lucro de 2 mil ao invés de 5 mil? Você não tá sendo uma pessoa injusta, você não tá ganância. É muito louco isso, assim, esse negócio estraga a sociedade capitalista em amplo espectro, desde pequenas decisões de pricing, decisões de jeito de falar, de comunicar, até no jeito de pensar, cara, se não aconteceu ainda é porque Deus não proveu. Cara, essa frase sozinha destrói o empreendedorismo brasileiro desde 1500. E nada, galera, e nada contra Deus e Jesus. Jesus, inclusive, muito moderno. Jesus falava, ame ao próximo como a ti mesmo. Olha que genial. Se tu se amar pra caramba, amor próprio em primeiro lugar, tu se cuidar, tu ganhar sua grana, tu ser foda, tu se cuidar, tá bem, tu vai poder amar o próximo lindamente também. O erro nessa sociedade era uma equalizada ruim, que é ame ao próximo antes de a ti mesmo. Ame a Deus, ame a família, ame a congregação. Você por último. E você por último ficou bonito. Tipo, ó, se a máscara de oxigênio cair, coloque você em último lugar. É mais ou menos a fala. Isso fode o Brasil em inúmeras frentes. Assim. Fode no protagonismo, que é péssimo. Fode na ciência e na inovação, porque não tem. Um país que não foi protestado, por exemplo, pelo protestantismo, como foi na Europa em 1517. Foi descoberto em 1500, protestantismo em 1517 na Europa começou firme, transformou a Europa, viabilizou o capitalismo, viabilizou a Revolução Industrial, ciência pra caramba, patente. O Brasil não, tá na mesma época que a Europa tava em 1500, 1517, 1500 é o mesmo tempo histórico, é muito perto. Até hoje. Então a gente perdeu aí 523 anos de... A gente já começou atrasado, que a gente não tem esse tempo antigo de Europa e Ásia. O Brasil é mais recente, em termos de um Brasil com sociedade organizado pós-indígena. A gente começou atrasado e ficou 523 anos com a mesma cultura que nunca vai ser compatível com o capitalismo. Nunca o Brasil vai entrar no primeiro mundo. Não é uma questão política, é uma questão de bug na programação. Se a sociedade é um software programado, está programado errado.
E vai continuar assim por mais 50, 100, 200 anos se caras como eu não tiverem coragem de falar isso. Eu sou o único cara da internet brasileira que tem coragem de virar para a câmera e falar: é por causa da Igreja Católica Apostólica Romana e de um comunismo mal implementado no Brasil também que a gente nunca vai dar certo. E o comunismo e o capitalismo e a direita e a esquerda já se brigam na política. Então já está rolando uns acordos que está andando. Mas a questão da religião parou no tempo. A gente continua pensando do mesmo jeito que 1500. E se não tiver menos religião, mais ciência e mais espiritualidade, que parece uma contradição com essa frase, o Brasil vai continuar na merda sempre. É porque é diferente. Espiritualidade com religião. Total, você pode ter fé, amar Deus, rezar. É muito bom ter fé. Quando nada que resolve, né? Ou num casamento, o padre vem e faz a cerimônia. É muito bom. Fé tem muitas coisas maravilhosas. Sim. O que não dá mais é para continuar rebanho, pequeno, tal. Uma coisa que eu gosto, por exemplo, nas religiões evangélicas, não todas, as luteranas, as calvinistas não muito, mas as luteranas, tipo Igreja Universal, tem uma reunião por semana sobre business, que é a reunião dos 318 pastores. Cara, me interessa uma religião que fala assim com o povo. Tá aí uma... Não sei se dá pra falar que é uma congregação, mas muito sexy. Total. Cara, porque ela é amada e odiada e não para de crescer. Não, o cara tem mais de 1,3 bilhão de Bispo Macedo. Eu acho que tem um monte de defeito, acho que eles roubam, pegam dízimo errado e tal. Não, mas assim, o fato é que eu saiba, dentro do cristianismo brasileiro, é uma das... E outras mais modernas, tipo Bola de Neve, algumas outras congregações falam que dinheiro não é pecado, que dinheiro é legal. Aí nessa hora vem sempre o pessoal falar: não, mas Jesus já dizia que prosperidade é bom, ganhar dinheiro é bom. Mais ou menos. Ele dizia isso, mas falava que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus. É uma fala que a gente entende a profundidade, porque Jesus não era bobo nem nada, mas a gente não consegue, para uma criança de 8 anos que está ouvindo isso numa escola dominical, ela vai falar: eu quero ser pobre, eu não quero queimar no mármore do inferno, tá maluco? E a gente tem uma visão assim de rico. Rico aqui é filho da puta. Rico, né? É sempre filho da puta. Filho da puta. Ele não ficou rico sendo correto. Sendo correto. Nada. É isso, porque o rico brasileiro, ele tem vergonha. O rico num país protestante, na Alemanha, nos Estados Unidos, ele fala: tô rico mesmo, olha aqui, minha Ferrari, vem trabalhar comigo, eu te ensino, vamos crescer junto, América. Aqui não tem nacionalismo. Não existe nacionalismo no Brasil. Existe muito nacionalismo nos outros países. Por quê? Num país com esse tipo de fé e cultura e organização, você não pode ter outros deuses, né? Você não pode olhar nada para maior que você que não seja Deus. Então ninguém ama o Brasil. Ninguém ama. Só na Copa do Mundo. Só na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, galera. Carnaval. E no Carnaval. Que, assim, nem sei se ama, porque a galera tá afim de luxúria mesmo e diversão. É sacanagem. Né? Então, assim, o que eu percebi, e o Sex Canvas, esse binômio de libertar as pessoas desse lugar de pequeneza e depois entregar elas uma ferramenta hacker de entender como ganhar dinheiro, que as pessoas perguntam: mas peraí, o Sex Canvas não entendia. É para criar produto, é para escolher a cor dessa xícara, é para você mudar copy, mudar o Instagram, mudar link da bio, criar um slogan. Todo mundo não tem slogan. Slogan é só para as grandes. Por quê? Você pode ter um slogan do teu serviço, do teu trabalho. E o slogan tem que ser sexy. Red Bull te dá asas. O que é isso? É liberdade, avareza. Acho que é um dos maiores assim, símbolos de Sex Canvas. Eu acho. Red Bull. Te dá asas. Liberdade, avareza, porque te dá de graça. Preguiça, porque te dá, é um tempo verbal veloz, não é? Red Bull te oferece asas em 8 vezes e só no 9º mês você recebe as asas. Não, isso aí feriria preguiça. Então é rápido, te dá asas. É diversão também. E é vaidade, né? Você com asas, você, tipo, livre, você é mais foda que os outros. Então, vaidade. Você é diferente. Então, você tem que... Tudo que você cria, você tem que perguntar: estou eletrificando o humano em um ou mais dos 14 itens? E não precisa gabaritar. A galera tem muito esse medo, né? Vai fazer uma padaria. Porra, não tô conseguindo pôr luxúria. É difícil pôr luxúria numa padaria. Tem uma galera de crepe que fez o La Putaria, que é um crepe de pênis e vagina no formato do crepe. Assim, exageraram um pouco. Luxúria numa padaria seria você colocar atendentes gatinhas. É simples assim. Ah, mas que machismo. Não estou aqui julgando ética, estou aqui julgando a antropologia do humano e os desejos basais do bicho. Então, você não precisa gabaritar. O Whindersson Nunes, o que é? O que nos eletrifica? Curiosidade e diversão. Talvez algum pertencimento, quando ele zoa alguma classe, ele tem o Gerald, que é o filho do rico. Vocês já viram? Muito bom esse personagem que ele faz. Você cria um pertencimento e uma ira dos ricos. Aí tem momentos de outras eletrificações, mas o principal é diversão e curiosidade.
Entendeu? Você não precisa gabaritar o Sex Canvas. Você só não pode mais jogar o jogo de zerar ou eletrificar ele negativamente, porque isso não vai funcionar. Ou ser mais do mesmo. As pessoas são mais do mesmo. Meus alunos de tráfego pago, que vem pro Sex Canvas, eles cobram, sei lá, 1.000, 1.200, tráfego local lá, no máximo 2. Aí se o cliente não quer, eles baixam o preço, ficam desesperados, porque tem muito concorrente. Só que com o Sex Canvas, ele começa a receber vídeo, que ele vai ter que pôr no Facebook for Business, na plataforma, ele olha o vídeo e fala, seu vídeo não tá sexy. Não vai nem se eu colocar na plataforma, não vale a pena. Vai ter CTR, vai ter estatísticas ruins de clique e tal. Não vai rolar orgânico, o Facebook vai entregar menos. Ah, por quê? Porque não está eletrificando nada, está só chato, está gerando preguiça, está ferindo a preguiça. Então, os meus alunos de tráfego pago, ou de social media, ou de lançamento, eles saem de um patamar no digital do cargo simples para um lugar de analistas de negócio, estrategistas digitais. Então, ele não vai criticar só o vídeo do cara, ele vai falar, teu infoproduto está com pouco bônus, está ferindo a ganância, está ferindo a segurança, tua copy está mais do mesmo. Vamos deixar a tua copy mais sexy? Aí todos eles estão saindo de social media tráfego para no caminho de serem consultores Sex Canvas, que é a pulseirinha branca. Consultor Sex o consultor Sex Canvas, que é muito de empresa não quer fazer curso, CEO é rico, tá com preguiça, o cara é médico, ele não quer fazer o Sex Canvas, o curso, porque ele tá com a rotina do consultório, ele contrata um consultor Sex Canvas. Agora surgiu isso, tem um ano, a gente teve a primeira turma com 23 alunos que a gente escolhe a dedo, que são os caras que sacam e se libertam do selfie e começam a usar extensivamente. Vestiram a camisa mesmo. Vestiram a camisa e pagam. ideia. O curso consultor Sex Canvas é o curso mais caro que eu tenho. Pô, legal, diferente, né? Fala um pouco desse teu lançamento também. Muita gente... Eu acompanhei seu primeiro lançamento, não, acho que eu te conheci até nesse período. Como é que foi? Você migrou, você era totalmente... de outro meio, né? Mais físico. Era de outro meio. E foi pra lá. Como é que foi essa transição? Eu... Como é até hoje, né? Cara, foi assim, em resumo. Eu vendi minha empresa em 2008, o último pedaço dela em 2011. Aí entrei naquela depressão de 2010 para 2011, 12. Aí um amigo meu me catou, vem pro mundo das startups, porque eu sempre fui um empreendedor que saí no jornal, que saía na TV, fui no Jô Soares e tal, mas eu nunca tinha... Era minha monoempresa, só tinha tido uma empresa há 14 anos. E eu vendi. Deu muito certo. Deu muito certo, embora 14 anos hoje em dia, para vendê-la por, sei lá, 20 e tantos milhões, nem sei, né? Fico pensando, pô, em 14 anos no digital, eu faço muito mais do que o valor do exit, se você pensar bem. Mas na época deu super certo. E aí o amigo falou, cara, tá meio deprê em casa, eu já isoladão lá na floresta. Aí eu comecei a trabalhar muitas startups. Primeiro Startup Weekend, que são eventos de startups. Então minha vida se fez no mundo das startups. Trabalhei bem, uma coisa que sempre aconteceu comigo por conta daquela neurose da infância. Tudo que eu me metia, eu virava o melhor. Tudo que eu me metia, eu vou falar olhando pra câmera, gerar ira, inveja. Tudo que eu me meto, eu sou o melhor no que eu faço. Tu devia ser assim também. Tu não devia ficar com raiva dessa fala. Teu merda. E aí... A gente tem muita raiva disso. Pois é, né? Aí são as pessoas que dão raiva, mas mesmo que dê raiva, a pessoa já me marcou. Diferente de falar, cara, eu não sou melhor que ninguém, eu tô aqui na luta. Não marcou. Mas falo, tudo que eu me meto, eu sou o melhor no que eu faço. Já ficou na memória elétrica dessa pessoa mais do que o perdedor. Então já te provo aí que é assim que você atrai atenção. E mesmo que te gere ira, aí depois eu começo a falar, você fala, pô, o maluco é metido, mas sabe das coisas. Aí você já se apaixona. Muita técnica do Ryan, de gerar ira contra o inimigo comum, ira. A galera vem e fala, pô, esse Ryan é brabo. Então é muito, muito usado isso. E aí eu fiquei um tempão no mundo das startups. Quando em 2015 fui convidado para ser o presidente da Associação Brasileira de Startups. Que, de novo, caraca, onde eu me meto, eu chego sempre lá em cima, aconteceu a vida toda. E aí, mais tarde, eu comecei a ver o digital acontecendo, vi que tinha uma cisão, o mundo digital não conversava com as startups não lançavam seus apps e suas empresas usando o poder do digital, e o mundo digital olhava para as startups muito com essa galera mimada do Vale do Silício e tal. Aí o meu objetivo era juntar esses dois setores, comecei a estudar, caí no colo lá do Mastermind do Ryan, que foi maravilhoso, e... percebi que... Lá tinha muita gente sexy, né? Muita gente que... não sei se aplicava a tua metodologia ou não. No iniciozinho, não. Mas era uma galera que você não vê nos masterminds de hoje, né? Era uma galera um pouco diferente, né? Até brigava um pouco em relação a conflito, assim, de ego. Mas era uma galera um pouquinho diferente. Tinha muita gente braba lá. Até hoje troco muita ideia. Eu, Tio Uli, toda hora. Tio Uli. E aí, quando eu fui vendo o digital... O Sexy Canvas estava sendo construído desde 2012, quando eu entrei nas startups, chamava Sexy Startups no início. A minha palestra era sobre as startups sexy. Por que algumas são sexy, dão certo e outras não dão? E nessa época, a minha teoria separava no id de Freud.
Eu não tinha ainda descoberto os 7 pecados e nem as 7 emoções da criança interior. Então, mais ou menos nessa época do Ryan, eu comecei a descobrir os 7 pecados, comecei a testar muito em marcas, McDonald's, marcas pequenas, até infoprodutores. Começou a dar muito certo. Logo depois veio os 7 pecados capitais e eu debutei numa palestra num evento lá do Ryan, que era o The Next, que era um evento bem legal que eles criaram. Me botaram para palestrar. E na segunda palestra no The Next eu falei, galera, eu tô lançando esse curso aqui, ele não existe ainda. Tinha maquininha de cartão. Cara. Alguém quer? Aí o Dicas do Padrinho, né? O Padrinho, cara, ele foi meu primeiro aluno. Ele foi o aluno 0. O Padrinho era um exemplo maravilhoso. Cara, isso que eu ia falar, outro também que batia muito nesse... Bate até hoje nessa... ele é cria, né? Ele é cria e ele já tinha... Isso que eu falo, todo mundo é uma Ferrari. Todo mundo. Você é uma Ferrari. Só que a Ferrari tacaram gasolina com areia, frearam, travaram uma roda, fuderam a mecânica, botaram os nylon, tá tudo estragado por essa fala do superego. Então, se você arranca isso, a transformação é muito rápida. Porque não dá pra jogar o jogo com a Ferrari toda, né, dando ré, travada e tudo mais. E o Padrinho era isso. O Padrinho tinha várias questões. Como ele foi meu aluno 0, meu primeiro aluno, ele foi o primeiro a pular na fila. Fiz 72 mil reais nesse dia, que era pouco pro digital, mas para lançar uma palestra com maquininha de cartão, sim, foi muito maneiro. Eu nunca tinha recebido grana do digital, foi em setembro de 2019. Aí depois, todos os lançamentos, 7 dígitos. Teve um que o Ramon, que está aqui atrás, até participou. A gente fez 1 milhão em 5 minutos, 2,2 milhões em 4 horas e resolvi fechar. Até me arrependo um pouco, devia ter ido em frente, que dá ali uns 3,5. E sabe quanto eu coloquei de ads? 89 mil reais na época. Ou 189, não me lembro. Mas era muito pouco comparado ao ROI. Os nossos ROIs eram de 14, 15, 16. Sarro. E por quê? Por causa do Sexy Canvas também. O Sexy Canvas não é só a teoria, é por causa do André. Então essa figura que vem meio maluco, cabelo doido, falando os trecos doido, também isso é eletrificante para o humano. O humano que está consumindo, ele está recebendo a eletrificação do apresentador do produto em si, da transformação que o produto. Então tudo isso é um